Oi, Paty, sejam todos bem-vindos. Aqui nós temos um convidado especial que eu consegui convencer de fazer live e tal. Difícil, né? Tá o dia inteiro aqui resmungando. Onde eu fui me meter? Já ficou vermelho, que bonitinho. Quem não? Então, pra contextualizar, bom, primeiro eu queria que o Ivo se apresentasse, né? Vocês já sabem o nome dele, é Ivo. Ele é meu marido. Mas eu queria que ele se apresentasse, dissesse um pouco a história dele, né, a carreira dele, o que ele faz, o que ele está estudando agora, porque só ele consegue explicar. Bom, mais ou menos. Assim, não, minha carreira, né? Minha carreira eu sou professor, né? Eu fui professor universitário, professor de escola também, né? Atualmente eu estou fazendo meu doutorado em filosofia, né, pela UFPR, e estou estudando na linha da história da filosofia. Né, que eu gosto bastante assim de estudar as interseções entre os períodos históricos, né? Então o meu mestrado foi sobre a relação entre o final da Antiguidade e o início da Idade Média, e agora eu estou estudando a interseção, basicamente, né, entre o final da Idade Média e o início da modernidade na figura de um filósofo espanhol chamado Francisco Suárez. Né? Para não complicar muito... Vocês estão escutando bem? Tá dando para ouvir bem? Pessoal, dá um retorno aí se tá dando pra ouvir bem o que ele tá falando. E se vocês estão conseguindo ver bem a gente também, que eu esqueci de perguntar. Tá bom? Ó a tua sogra aí. Apareceu só. Tem que falar bem da sogra. Tem que falar bem da sogra, não pode falar mal da sogra hoje. Tá dando pra ouvir bem? Obrigada, Vanessa. Que bom, Cris. Vai, continua então. O que era que eu tava falando mesmo? Você tava falando um pouco que você tá estudando. Sim, então eu estou estudando Suárez, que é um filósofo, teólogo jesuíta, né? Pouco conhecido no Brasil, mas teve bastante importância, né, nas Américas, porque os jesuítas eles estiveram muito presentes nas Américas, né? Então, basicamente, assim, a filosofia que se ensinava, por exemplo, nas reduções jesuítas, era a filosofia dos jesuítas, né? E no continente europeu também foi bastante importante, né, o Suárez. Então, eu estou estudando, assim, basicamente, para não complicar muito, a noção de pessoa, né? A gente sabe disso, porque de vez em quando eu tento explicar para ela. Ele já me explicou umas 1000 vezes. Tento explicar o que eu estou estudando, mas tudo bem. Assim, para não complicar, a noção de pessoa ou sujeito em Suárez. Né? É isso aí. Então, vocês vão ter uma visão, assim, bem filosófica do livro também. Eu gosto porque ele explica as coisas de uma maneira bem diferente, bem didática e muito clara. Geralmente eu entendo o que ele fala. Eu só não sei explicar o que ele me explicou. Mas eu entendo o que ele fala. Então, gente, para contextualizar um pouquinho, nós lemos esse livro na época que nós namorávamos. Eu nem lembro como esse livro chegou. Você lembra como é que esse livro chegou pra gente? Eu acho que esse em concreto eu acho que eu comprei, né? Não, sim, mas como ele surgiu? Minha mãe tinha, eu acho, né? Não lembro. Eu acho que minha mãe tinha em casa, eu peguei pra ler, falei pra ele leu também. Mais ou menos isso, né? Acho que você já tinha estudado esse livro, né? Uma época e aí a gente começou se interessou por ele e começamos eu comprei, né? Eu acabei lendo também. Ó, esse aqui é o livro. Pra quem não conhece, o nome do autor é John Gray. Homens são de Marte, mulheres são de Vênus. E é muito interessante. Né? A gente leu... Eu acho que eu li primeiro, depois você leu, né? Eu acho que foi. E assim, foi muito interessante ler na época do namoro, porque ajudou, assim, a evitar muitos conflitos, né? E eu acho que até hoje ajuda a gente, no nosso relacionamento, a entender certas coisas, né? Eu queria que o Ivo dissesse um pouquinho como que esse livro ajudou ele a entender o universo feminino, a maneira de pensar das mulheres, que até hoje ele me zoa muito com coisas do livro ainda. Tem mais de 5 anos que a gente leu, porque a gente leu quando era solteiro ainda. E eu ainda tenho piadinhas. Ainda tenho que aguentar ainda. O que você tá pensando? Nada. Gente, os homens conseguem não pensar nada. É difícil que a gente entenda isso, mas eles conseguem. Eu achei que fosse nesse livro que eu tinha lido, mas eu não encontrei a referência aqui dentro. Mas diz que eles têm uma caixa do nada. Entendeu? Tipo assim, eles vão ele pro fala limbo. da caverna, né? A mesma ideia.
É a caverna. A caverna é a mesma coisa que a caixa do nada? É parecido, né? Na verdade, a caixa do nada... Não, a caverna é quando vocês tentam resolver alguma coisa, né? Então, Vocês se isolam. é que Mas assim, a caixa do essa nada é ideia pensar em da nada. caixa do nada foi um vídeo que faz vários anos apareceu no YouTube, né? Que ficou bastante famoso, mas está relacionado com as ideias do livro também. Tá, então conta aí. Então assim, né? Sempre quando eu falo dessas coisas assim de relações humanas, né? Então a gente tem que primeiro ter uma premissa. Uma premissa. Que é a seguinte. Quando a gente descreve as pessoas, né, não é a mesma coisa que você fazer uma descrição matemática. Né? Estou conversando com você, assim, tá. entendeu? Entendi. Não é a mesma coisa que fazer uma descrição matemática das pessoas, né? Então, assim, quando eu digo, sei lá, quando a gente diz, as mulheres são mais intuitivas, né? Os homens são mais analíticos. A gente não está, obviamente, né, passando uma mesma regra em todo mundo, né? Porque às vezes as pessoas estão muito sensíveis hoje em dia e dizem, né? Daqui a pouco salta alguém no teu pescoço, né? Você é um machista opressor, né? Ou o patriarcado, né? Heteronormativo, né? Então, assim, obviamente não é passar uma mesma regra em todo mundo, mas é óbvio que, assim, os homens e as mulheres, eles têm tendências diferentes, né? Então, por exemplo, eu posso citar casos de mulheres históricos, né, que têm uma mente muito analítica e homens que são mais intuitivos, né? Por exemplo, Einstein, por incrível que pareça, Einstein tinha uma mentalidade muito intuitiva, né? Ele era um bom matemático, mas ele recebia muita ajuda na matemática que ele fazia. Mas ele tinha uma mentalidade muito intuitiva. Não. Porque, por exemplo, quando toda essa teoria da relatividade e tal, desde os 14 anos ele pensava como seria estar sentado, digamos assim, num feixe de luz. Como seria, né? Ver o mundo sentado. E a teoria da relatividade é isso. Super normal. Mas ele é intuitivo. Mais que a matemática, né? Então, uma mente intuitiva. E, por exemplo, Marie Curie, que foi uma mulher que ganhou 2 vezes o prêmio Nobel de Física, uma mentalidade super analítica, né? Então, assim, é óbvio que existem exceções, né? A gente está falando aqui da tendência geral que a gente observa, né? Então, assim, do livro, o que eu posso extrair, assim, que me chamou a atenção, que a gente percebe, é que os homens, eles tendem mais aos conceitos, né? E as mulheres tendem mais ao significado das coisas. E por isso... E eu vou explicar com algum exemplo, né? É por isso que a gente fala, as mulheres conseguem fazer muita coisa ao mesmo tempo. Não é? E o homem não. O homem está lá ensimismado, né? Fechado na sua casca ali, pensando, resolvendo os problemas. Porque o homem, ele trabalha mais com conceitos. Então ele tem um problema, ele vai pegar aquela ideia, ele vai o quê? Vai desmembrar aquela ideia. Causa e efeito. De onde que veio isso? Quais são as consequências? Né? Quais são os cenários para poder resolver? Então ele fica lá ensimismado, porque ele pega uma ideia, ele entra dentro daquela ideia e vai tentar desarmar ela. É como desarmar uma bomba. Então você vai o quê? Você vai analisar. Isso que significa a palavra analisar, né? Do grego significa desmontar. Desmontar algo em suas partes. E a mulher não, a mulher é o contrário. A mulher é voltada para fora. Então ela é intuitiva e ela consegue trabalhar com vários pontos ao mesmo tempo, né? Por exemplo, né? Na internet tem muitas imagens, assim, se você digitar lá, né? Não sei, ilusão de ótica. Vai aparecer várias imagens aí da psicologia que você pode interpretar de vários modos, né? São imagens com várias figuras que você pode interpretar. Eu estou vendo um cachorro aqui, eu estou vendo... A mulher, ela tem essa capacidade, né? Que você tem vários pontos, várias questões, várias coisas acontecendo e ela liga, ela conecta as coisas, não é? Então por isso que a mulher é intuitiva, porque ela consegue trabalhar com várias coisas e ela consegue, ou ela se exercita em ver o significado disso. O homem, ele se exercita no conceito, não é? Então, por exemplo, não sei, uma vez uma pessoa que a gente conhece, né? Estava aqui em casa, foi fazer sopinha para nós. Ela não está assistindo essa live. Foi fazer uma sopinha para nós, né? E eu faço sopa de vez em quando e tal, e eu tenho a minha receita, né? Eu tenho o meu jeito de fazer a sopa.
Aí eu olhei assim na panela e falei, ah, tá colocando tomate. Eu fiz uma constatação objetiva. Não fiz nenhum juízo. E a pessoa que estava fazendo, ai, desculpa, é que eu... Não, você não gostou? Entendeu? É uma mulher. Então, assim, ela buscou o Era uma pessoa feminina. Ela buscou o significado daquilo. E eu falei a objetividade do fato. Eu só constatei, tá colocando tomate na sopa. Então, a mulher, ela pega o contexto e tenta fazer sentido daquilo que ela está vendo. Normalmente é um sentido que está ligado com afeto, né? E o homem não, o homem ele é mais conceitual. Não é? Então isso é um ponto interessante de se levar em conta, porque, né, às vezes no relacionamento eu posso estar falando uma coisa e ela pode estar interpretando outra. Que é uma coisa que acontece muito. Né? Exato, sim. De fato, uma das coisas que ele fala no livro é isso. Que ele traduz, né? Ele coloca frases que o homem fala, né? E traduz para como a mulher entende, e coloca frases que a mulher fala e que traduz como o homem entende. E a gente morre de rir. Quer dizer, eu morri de rir lendo essas frases e essas... Porque realmente... eu esqueci de falar pra vocês. O começo do livro, né? O começo do livro é muito divertido também, porque é um livro muito ameno, muito gostoso de ler. Ele fala que os homens vivem em Marte e as mulheres vivem em Vênus. E aí os homens inventam um telescópio, uma coisa meio doida assim, e vão procurar, né, alguém, né, no espaço, né, e veem as mulheres em Vênus. Então eles se encantam e decidem ir atrás delas, né. E aí, eu não lembro bem como é que ele faz a ligação, mas eu sei que ele junta todo mundo e manda pra Terra, né. Só que aí, apesar da gente falar o mesmo idioma, por exemplo, nós falamos português, né, mas os homens continuam sendo marcianos e as mulheres venusianas, né? Então, ele fala uma coisa, eu interpreto com o meu dialeto venusiano. Eu falo uma coisa, ele interpreta com o dialeto marciano dele. E aí é onde vem as confusões, né? E é isso que o Ivo está falando. Que a gente muitas vezes interpreta... Como é que você falou? Sensitivo? Como é que é? É que ele fala bonito, gente. Eu falo meio embolado. Vai. A mulher ela é voltada para o significado das coisas, né? Para o sentido. Que ela, né? Você tem os fatos objetivos e você tenta fazer sentido daquilo que você está vendo. Qual é o significado para você, né? E o homem é objetivo, né? Ele fala do que está acontecendo. Exato. O negócio do tomate, né? Tem tomate na sopa. Só foi isso que ele falou. E a pessoa já entendeu... meu Deus, não era para colocar tomate. Não foi isso que ele falou. Ele só falou que ela colocava tomate. Interessante, a sopa fica gostosa com tomate. Exato. Você falou de Vênus, né? Você sabe que eu gosto de observar os planetas. Né? Sim. Então, por exemplo, o planeta Vênus é um exemplo disso. O planeta Vênus é um planeta que você pode ver às vezes de manhã, às vezes de tarde. Né? Você observa no céu. É o mesmo planeta. Só que quando ele aparece de manhã, a gente chama ele de estrela d'alva e à tarde é estrela da tarde. Mas é a mesma coisa, só que em circunstâncias diversas. Então a mulher, o mesmo objeto, a mesma coisa, dependendo da circunstância, ela interpreta diferente. Tem sentido diferente para ela. Enquanto que para o homem, muitas vezes, ele falou a mesma coisa, mas a mulher está numa outra vibe, né? Uma outra situação e tem reações diferentes. Né? Então, esse é um exemplo, né? Que a mulher, então, ela é voltada para o contexto. O que significa aquilo naquele contexto, né? Enquanto que o homem ele está voltado mais para a questão conceitual, né? Para a questão mais objetiva. Falou isso, é isso, né? Enquanto que a mulher tende a interpretar as coisas. Então, assim, a mulher, digamos assim, o convívio com o homem, né? Ajuda a mulher, em certo sentido, a essa busca de significado que a mulher, né? Faz naturalmente, ela enraizar isso aí também no fundamento conceitual, no fundamento, né, mais objetivo. Enquanto que o homem, no convívio com a mulher, ele aprende a dar significado às coisas. Então a mulher gosta de um presentinho, então, né, gosta de um presentinho. Na cabeça do homem... Ele está entendendo isso, finalmente, depois de 5 anos. Na cabeça do homem, falou em presente, meu Deus do céu, né, tem que dar uma bolsa Louis Vuitton, não sei...
Mas para a mulher, não. Você compra uma bobeirinha e aquilo ali se reveste de um significado para ela. Então, o homem convivendo com a mulher, ele aprende a sair, né, dessa casca e a construir significados, né? Esse ano eu ganhei até café da manhã na cama, gente. Foi assim. Meu Deus, quase tive um infarto. Saiu correndo, eu já tava tomando café, já. Tava na Não, mesa. você não tava tomando café, eu tinha ido pra cozinha. Cheguei na cozinha, você falou pra mim. Eu cheguei na cozinha, ele falou assim, poxa, eu ia levar café da manhã na cama pra você. Eu saí correndo, deitei na cama de novo. Porque assim, foi um feito inédito, né? O que mais, Ivo? O que mais que eu tinha pensado? Então, essa questão do homem, né, ele se volta para a caverna. No livro aparece bastante essa ideia, né? Ou seja, o homem quando tem um problema, uma situação que ele tem que resolver, ele fica fechado, ele fica quietinho, ele fica matutando aquele problema, tentando descobrir quais são as causas, os efeitos, quais são as consequências, como que ele vai resolver aquilo. E a mulher chega lá, vê que o cara tá quieto, né? O que você tá pensando, né? Gente, não perguntem pros homens. E o homem vai responder. O homem vai responder nada. Mas sabe por que ele vai responder nada? Ele vai responder nada porque o homem, como eu já falei, ele tem tem a tendência, né? Ele tem uma mentalidade mais especulativa. E a mulher é uma mentalidade mais prática. Então, realmente, ele não está fazendo nada. Ele não está fazendo nenhuma coisa prática, ele está pensando. Então, quando você pergunta o que ele está fazendo, ele vai responder de modo objetivo. Não estou fazendo nada. Né? Então, eu tô pensando, não estou praticando nada. Né? Enquanto que a mulher, não. A mulher, ela se volta para fora. Então, ela tem que falar. Ela tem que dizer o que ela está sentindo. Né? E, portanto, exteriorizar o contexto dela. Né? O sentido que ela está tentando buscar naquilo. Ok? E é isso, é uma das coisas interessantes, né, no livro. Sobre essa questão aí. Não sei o que mais aí que tinha. Gente, isso da caverna é muito interessante. Isso foi uma das coisas uma coisa, desculpa. Fala. Aproveitar que ele tá falando, deixa ele falar, depois eu falo. Essa questão, né, que a mulher faz muitas coisas ao mesmo tempo. E o homem tem essa dificuldade, né? Então, isso é uma coisa que... Ter em mente esses detalhes, assim, né, ajuda no relacionamento. Não precisa nem ser um especialista nisso, né? Mas você ser consciente dessas diferenças. Né? Porque não é ruim ser diferente um do outro, né? Às vezes, hoje em dia, a gente está numa sociedade que preza tanto pela igualdade, mas que entende a igualdade como uma espécie de igualitarismo, né? Uma igualdade cinzenta. Todo mundo, caixinhas aí iguais, né? E isso não é uma igualdade boa, né? Igualdade na diversidade, né? Somos iguais, mas também temos nossas diferenças, né? Eu, quando estudei filosofia antropológica, no começo, na graduação, o professor dizia, né? A filosofia do ser humano, homem e mulher são iguais, têm a mesma natureza, mas cada um expressa uma modalidade diferente da mesma natureza. E se complementam. Então é isso. Então, por exemplo, a mulher que tem essa capacidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Né? Então, por exemplo, o homem vai lavar a louça. Né? Ele vai lavar a louça. Né? Eu, no caso, vai lavar a louça e digo, homem, então me ajuda a secar aí, né? Porque não amontoar a louça, porque ele fica todo enrolado. Aí eu tô lá lavando louça e de repente tem uma pilha de louça no escorredor. É porque a Miriam tá fazendo um monte de coisa no tempo. Ela vai passar, ela dobra a roupa, ela guarda os pratos e de repente, então eu tenho que pensar, tá bom, ela tá fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Se eu não pensar e refletir um pouquinho, vou dar um pito na Miriam, olha aqui. Às vezes acontece, né? Ainda. Mas então você tem que pensar, ela tá fazendo, né? Tá com um monte de coisa na cabeça. Eu não, eu tô na louça. Né? Então eu faço assim, vou lavar o prato, lavo o prato. Depois lavo os garfos, talheres. Né? E a Miriane, então ela esquece que estou lavando louça, então ela diz, ô Mi, olha aqui, ó, tem bastante coisa, volta pra cá. Então o fato de você ter presente essas diferenças ajuda. Né? Não precisa, como eu falei, não precisa ser um especialista, mas ser consciente disso. Né? Esses detalhes aí já ajudam bastante no relacionamento. E eu acho que isso é uma das coisas que o livro traz de melhor, né?
que ele mostra pra gente essas diferenças, ele faz a gente rir muito dessas diferenças, e ele coloca coisas tão assim, imagens tão plásticas assim, né, que a gente consegue fixar isso na mente por muito tempo. A Cris falou ali agora há pouco, né? A vontade de reler o livro. Eu também, preparando a live, eu falei assim, eu vou reler esse livro porque ele é bom demais, né? Dá vontade de voltar a ler, até porque agora a gente tá em outro contexto, né? Que a gente tá casado, a gente tem filho, né? Tá vindo outro filho por aí, né? Mas, assim, das coisas que mais me ajudou foi entender essa história da caverna, porque para nós mulheres é muito difícil entender que eles precisam do espaço deles. Eles precisam se afastar e eles precisam entrar na caverna deles. O que é entrar na caverna? Eles precisam de um momento para pensar e resolver o problema. Eles não querem que ninguém dê solução, né? Eles querem resolver sozinhos. E para nós é angustiante, porque eles não falam nada. O Ivo, quando tem um problema, ele fica calado. Ele fica o dia inteiro calado. Eu falo, ai meu Deus do céu, o que eu fiz de errado? Aí a gente já vai, né? Ó a mulher, interpretando. Olha né? só a interpretação que a gente faz. Ai, alguma coisa eu fiz de errado. Aí você começa a pensar tudo que você fez no dia anterior. O que eu fiz, 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 o que eu fiz. E no final das contas, ele só tá tentando resolver um problema do trabalho, no caso dele do doutorado. Às vezes ele tá lá pensando sobre o ser e a existência. Outro dia a gente tava tomando café e ele tava calado. Falei, gente, esse homem tá viajando. Ivo, volta pro planeta Terra, onde é que você tá? E eu tava tentando resolver aqui o problema entre o ser e a existência, a essência, não sei o que ele tava estudando lá. E que eu chamei pra tomar café no meio do problema ali. Então ele continuava na caverna dele, tentando resolver o problema dele, né? E, quer dizer, isso foi um fato engraçado, mas às vezes eles têm problemas, eles precisam desse tempo e a gente precisa ter a paciência de respeitar. Porque se a gente ficar tentando tirar o pobre coitado da caverna, a gente vai ter um problema. Porque eles precisam resolver aquilo. Então, quando ele tá calado, tá na dele, tá meio assim estranho, eu deixo ele lá. Depois que passa, que ele já... Quando ele vem já sorrindo pra mim, eu falo, agora você sorriu, me conta, o que aconteceu? Né? Então, às vezes demora um dia, às vezes demora 2 dias na caverna, tá? Não é assim rápido, não. E nós somos diferentes, né? Nós não entramos na caverna quando temos um problema. Se a gente fizer isso, a gente surta, né? A gente, quando tem um problema, precisa falar. Blá, 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 né? A gente põe tudo pra fora e enquanto a gente fala, a gente entende o problema. E a gente entende a solução. A gente não precisa que ninguém fale nada. Por isso que mulher fala tanto, né? Você já parou pra conversar com uma amiga, né? Para pensar, quando uma amiga sua tem um problema, né? Eu atendia muitas meninas, assim, em orientação, né? Só uma pessoa, assim, pra ajudar. E era muito engraçado, porque elas falavam, às vezes falavam durante 1 hora. Eu dizia uma frase. E saíam assim, nossa, você me ajudou tanto. E eu dizia, ajudei por quê? O que eu fiz, né? O que eu falei? Eu só escutei, né? Muitas vezes a gente só precisa falar. E aí, o homem precisa entender isso também, né? Sim. Porque eles acham que quando a gente está dizendo alguma coisa é porque a gente quer deles uma solução. E aí, muitas vezes, vem o conflito. Aí a mulher diz assim, mas meu marido não me escuta. Exato. Né? Porque assim, o homem, eu falei, o homem é voltado pro conceito. Você fala, eu tô com essa questão. Então ele vai pensar, essa ideia tá, então ela quer isso. Vai te dar uma resposta, né? Mas ela não quer a resposta. Só que a mulher não quer a resposta. Ela quer falar. Então falar, você tem que escutar e você tem que simpatizar com o drama dela naquele momento. Nem que ele vá pra caixa do nada dele. Você tem que escutar. Fica lá, deixa a gente falar sozinho. E escuta, né? Que nem as amigas, que nem você falou, as amigas escutam e tal, e partilham e meio que ali, né, entre elas, né, se apoiam, mas então é a mesma coisa. O homem, muitas vezes a mulher, ela não quer uma resposta. Ela quer só que você escute ela, que você sinta o que ela está sentindo, né, que você participe do que ela está, né? E o homem, então, ele tem que se policiar nesse sentido, né? Nem sempre a mulher ela quer uma solução.
mesmo, então aquela questão, a mulher volta pro significado. Então muitas vezes o que ela fala não necessariamente é a objetividade do que está expressado ali, né? Ah, coloquei tomate. Das vezes não. Coloquei tomate, colocou tomate. Tá, eu falei objetividade. A mulher entendeu o significado. Buscou um significado, né? Então, muitas vezes assim, a mulher ela tá querendo que você participe do que ela, né? Que você sinta o que ela tá sentindo, que você, né, fique ali, dê o ombro, né? Pra encostar a cabeça e tal. Então, e não necessariamente a solução do problema, né? Porque daí o cara vai dizer, ah, mas você me perguntou isso, estou respondendo. Então, e a mulher vai dizer, você não me escuta, né? Você... Okay. E por isso é importante essa parte do diálogo, né? De conversar mesmo assim, se você leu e o marido não leu, né? Tentar explicar isso pra ele de algum jeito, né? O ideal seria que os dois lessem, mas às vezes o cara não quer ler, você não vai obrigar, né, a pessoa a ler. Mas você pode tentar, primeiro você mudar a sua atitude, né, e depois ajudar o outro a te entender também, né, que você precisa falar. Então, não é que ele não queira te escutar, é que ele acha que ele tá te ajudando, tentando resolver o seu problema, tentando dizer pra você qual é a solução, né. E o homem, quando ele vem te perguntar alguma coisa, muitas vezes o Ivo vem e fala assim, Mi, o que você acha melhor? Isso ou isso? Ele quer que você dê uma resposta, né? Sim. Ele quer uma solução prática, ele não quer contar o drama interior dele, né? De por que ele tá no conflito de se é isso ou isso. Ele quer que você diga a sua opinião. Então você tem que ter uma opinião, você tem que dizer é isso ou isso. Bem-vinda, Karina. Outra coisa que é interessante nesse livro, que me ajudou muito também, e que eu ainda trabalho em cima disso, é que eles não interpretam Exatamente. os nossos pensamentos. Isso. Né? Nós, mulheres, somos muito mais intuitivas, como ele falou. Né? A gente consegue intuir o que o outro precisa. Eu acho que faz parte da nossa maternidade mesmo. Né? A gente intui o que a criança precisa. Mas eles não são assim, né? Se você quer que ele te faça um carinho, pede o carinho. Se você quer que ele lave a louça, pede pra ele lavar a louça. É porque né? Tem mulher que se ofende, né? Quando você não intui o que ela quer, né? Assim, eu conheço algumas pessoas da família também, que assim, que se você não intui, não, mas você é obrigado, né? Eu não preciso falar tudo, não, você... Né? Tipo, se eu dou um sinalzinho, você tem que saber o que eu quero. Não é assim. E eles não entendem. O homem não tem bola cristal, ele precisa saber, assim, objetivamente, conceito. Olha, tem que lembrar isso, o homem, ele é voltado para o conceito. Então você tem que desenhar para ele o que você quer. Então assim, não adianta, né? Não adianta você dar ali um toquezinho, tem que ser claro, tem que ser claro. Eu tô com tendinite na mão, né? Graças a Deus tá melhorando, né? Aí eu percebi que uma das coisas que mais me fazia, por exemplo, doer a minha mão era lavar a louça, né? Que é uma das coisas também que mais me dói na cervical, porque eu tenho hérnia de disco, sou toda estragada, né? Mas aí, vocês imaginam se eu ficasse esperando que ele entendesse que eu precisava que ele lavasse a louça? É o que pode acontecer. Eu ia estar frustrada até agora. Você podia dizer assim, ai, eu tô com uma dor na mão. Aí eu dizia, poxa, então toma um remédio. Eu ia dizer, por que você não vai na fisioterapia? Né? E às vezes a mulher ela fica assim, ai, tem essa louça, eu tô com uma dor na mão, né? Com uma tendinite. E o homem, mas olha lá, tô me compromisso, toma lá um Torcilax que passa. E ela fica ofendida porque você não se deu conta que ela queria que você lavasse a louça. Não, diz pro cara, olha, eu tô com dor na mão, dá pra me ajudar. Seria o objetivo, porque, né, a mulher, ela, então, de novo, é a mesma ideia. A mulher, ela busca a partir de uma ideia, ela explora aquela ideia e ela busca, né, conectar os pontos, né? E o homem não. O homem, ele pega uma ideia e desmembra aquela ideia por dentro. E a mulher sai pra fora. Né? Então qual é a solução? A solução é, Ivo, eu tô com tendinite, uma das coisas que mais me fazem doer a mão é lavar a louça. Você topa assumir a louça até eu ficar boa? Topou. Pronto, eu resolvi o meu problema. Mas eu falei claramente.
Então não adianta a gente falar assim, ah, eu dei um toque nele. Pois ficou só no toque, minha querida. Ficou, ó, tocou, pronto, não é por acabou. maldade, o cara não tem... Não né, é que ele não te ama, que ele é insensível, que ele é ruim. Ele é homem. É homem, fazer o quê? E a gente precisa dele assim, né? E faz parte do jeito dele ser e do jeito dele pensar, né? Ele quer que você fale a coisa claramente, ó. Fala isso, isso e isso. Eu gosto assim, 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 né? E isso em todos os campos, né? No campo da casa, no campo do trato com os filhos, no relacionamento a dois, né? No dia... O que aconteceu esse ano? Ah, no Dia das Mães, né? No Dia das Mães eu não falei nada, né? E fiquei esperando ele comprar um presente pra me dar junto com o Davi. Aí ele fez um lindo desenho junto com o Davi. Realmente eu fiquei emocionada, né? Eu te amo, mamãe. Eles dois dedicaram um tempo, mas não teve presente. Aí no Dia dos Namorados... Aí no Dia dos Namorados eu falei pra ele, ó, presente, tá? Eu quero um presente. Ah, precisa de presente? Precisa. Qualquer coisa que demonstre que você pensou em mim. Aí ele entendeu, né? Então, assim, são coisas pequenas, mas que a gente tem que ter essa clareza em dizer pro outro para que o relacionamento vá crescendo e que a gente vá se complementando bem, né? Pessoal, vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram que a gente fale, algum comentário que vocês queiram fazer? Se tiver, pode ir falando aí que agora a gente vai começar a responder um pouco mais do que vocês estão falando aí, tá bom? É porque durante o papo aqui não deu pra ir lendo tudo. Então, se vocês fizeram alguma pergunta ou fizeram algum comentário que querem que a gente volte nisso aí, faz de novo, por favor, que aí a gente vai ficar atento. Tem mais alguma coisa que você gostaria de dizer do livro? Não, acho que essas foram as ideias assim que me ajudaram mais, né? Uhum. Essas aí. Então foi muito tempo que eu li o livro, né? Assim, não lembro os detalhes, né? Uhum. Essas foi o que me ficou assim mais gravado, né? E assim, o que eu acho interessante também é a gente pensar que Tiliane, tudo baseado no diálogo, isso, Cris, tudo baseado no diálogo. E eu acho que o interessante é a gente pensar nisso, né? Que o relacionamento a dois, ele se constrói no dia a dia, né? A gente nunca termina de construir. Da mesma maneira que a gente nunca termina de se melhorar, né? A gente também nunca termina de melhorar o relacionamento. Então, não adianta a gente dizer, ah, não, mas a gente já se conhece há 10 anos. Nós estamos juntos há 20 anos. Eu tô casada há 5 anos. Ficou bem claro. Muitas verdades na vida prática. Isso. E assim, a gente tem que entender cada vez melhor o outro. E tem que perguntar se o outro tá legal, se ele tá satisfeito, se tem alguma coisa que você precisa mudar. Ou às vezes E aí, uma dica para as mulheres. Estejam abertas a que ele diga o que você precisa mudar. Mesmo que isso doa no começo. Porque nós somos muito sensíveis, né? Uhum. E aí a gente fica cheio de mimimi. Aí o cara fala uma vez. Aí você chora, né? E todo dia é um aprendizado diferente, com certeza. Aí você começa a chorar e começa a reclamar. Você não me entende, você não me ama. Você tá sempre querendo me mudar. Aí pronto, aí ele fala assim, ah, sabe o que? Eu não vou falar mais nada. Porque se for pra ter um drama cada vez que eu digo alguma coisa, é melhor ficar calado. E aí ele vai engolindo, 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 até que chega um dia que ele vai explodir e vai jogar tudo em cima de você. Então é melhor escutar, mesmo que doa, né? E que você sofra um pouquinho, e depois parar pra pensar, né? O ano passado teve uma situação interessante, né? Foi ano passado? Acho que foi. Que eu achei que ele tava muito irritado, né? E ele tava me dando patada o tempo todo. E eu cheguei pra ele e falei assim, o que aconteceu? Por que você tá o tempo todo me dando patada? Aí ele falou assim pra mim, porque você tá muito chata. Você tá reclamando de tudo. E eu tava mesmo, gente. Na hora eu fiquei chocada. Eu falei, caramba, eu tô reclamando de tudo. Aí eu parei pra pensar. E eu falei, puxa, estou. Eu tava numa fase assim, que nem eu me aguentava, né? Eu tava reclamando de tudo.
Até hoje estamos no conhecimento. Já fizemos 47 anos que nos conhecemos e somente 42 de casado. Cada dia é um dia. Isso mesmo, minha tia, gente. Ó, um casal que eu super admiro, que é um amor, assim, que parece que se casaram ontem. E é isso. É cada dia se conhecendo mais, cada dia aprendendo a amar o outro do jeito que o outro é, né? Eu tava falando uma coisa. Do ano passado. Ah, sim, que eu tava chata pra burro. Mas eu tava muito chata mesmo. Nem eu tava me aguentando, essa era a mais pura realidade. Era uma fase assim que eu tava com muita dor, que tava com problema no trabalho. Então eu só reclamava. Chegou um momento que o coitado não aguentou, né? Agora, imagina se ele tivesse me dito isso, se eu tivesse ficado chorando, fazendo drama, né? Não ia resolver o problema. Então quando ele me falou, foi um choque. Mas depois eu me dei conta que ele tinha razão e que eu precisava mudar. E aquilo foi maravilhoso pra mim, porque eu parei pra pensar o que eu tava fazendo, por que eu tava reclamando, me fiz o propósito de não reclamar mais, e aí pronto, mudou tudo, né? Você muda a sua visão da vida, a sua visão das coisas, e muda também, né? O outro agradece, né? Que você não esteja tão chata assim, né? Porque uma mulher reclamona é muito chato, gente. Bom, se ninguém tiver nenhum outro comentário ou pergunta, eu já vou encerrando aqui. Agradecendo muito a participação de vocês. Muita gente querida aí. Muitos amigos passaram. A Lu tava aí também. A Lu do Luciano. E agradeço todos vocês aí. Agradeço o Ivo. Corajoso. Foi difícil, Foi difícil. Ele não queria, gente. E ele tava já hoje, ele tava reclamando o dia inteiro. Onde é que eu fui me meter? A Lu aí, ó. Onde é que eu fui amarrar meu burro? Mas eu acho que foi muito bom, porque eu queria muito que ele participasse comigo, porque justamente eu vejo que a visão dele é... Nós pensamos igual, mas falamos diferente, temos uma visão diferente, uma maneira diferente de explicar. Eu acho que isso é muito interessante, né? Pode ajudar aos casais, pode ajudar as mulheres a escutarem o que os homens pensam, né? E os homens escutarem o que a mulher pensa também e como a gente vive, né? Obrigada. Então, assim, vale a pena ler esse tipo de livro, vale a pena ver esse tipo de live, buscar aumentar, assim, a conexão entre os dois, o diálogo entre os dois. O Ivo sempre me zoa, né? Porque eu não sei em que momento que eu disse isso, mas que eu falei assim, em algum momento eu disse assim, vamos dialogar? A gente precisa dialogar. Tá 11 horas da noite, vamos dialogar. Mulher, vamos dialogar. E aí a gente... E agora ele fica me zoando, né? Porque aí às vezes eu tô morta de cansaço, tô deitada. Porque geralmente, assim, no começo do casamento, sobretudo, a gente conversava muito na cama. Agora a gente tá tão cansado que a gente capota, né? Mas a gente conversava muito, a gente deitava e ficava mais de meia hora batendo papo, né? E às vezes ele falava alguma coisa, ficava bravo comigo, eu dizia assim, Ivo, vamos dialogar. E aí até hoje ele me zoa com isso. Agora que você falou disso, só você reconhecer essas diferenças, né, entre o homem e a mulher, que não é mal ter diferença, né, como eu já falei. Você reconhecer essas diferenças é a base, é o princípio para ter um diálogo. Né? Porque diálogo é isso, dois, né? Diálogos, né? Então, razão, gente, duas razões. Eu esqueci de dizer que ele fala 6 idiomas. Entre então, eles, qual que é esse aí? É latim? Não falo bem nenhum. Nem português. Então, né? Duas razões, diálogos, né? Então, para você ter um diálogo, você tem que reconhecer a diferença do outro. Senão só tá, né? Dois monólogos. Então, você reconhecer que ela, né, ela expressa daquele jeito, né, que ela precisa de significado, né, então você precisa, né, entender que o jeito dela falar, dela expressar os problemas, não necessariamente quer uma solução, que ela quer o afeto, que ela quer o reconhecimento, né? Enquanto que a mulher tem que saber que o homem, ele quer o contrário, né? O homem ele quer uma resposta objetiva, ele quer Então isso ajuda no diálogo. Então, tanto o homem sair da casca, né, e tentar ser um pouquinho mais como a mulher. Então,
conectar os pontos, tentar ser mais intuitivo, né? A partir de uma ideia, tentar sacar o que ela quer. Então isso ajuda no diálogo. E a mulher também se voltar mais para dentro, né? Mais para o conceito, como eu falei, né? Para coisa objetiva. Isso aí vai fazer com que se amarrem os dois no diálogo, né? Senão não tem diálogo. Né? Exatamente. Mas para poder ter isso, tem que reconhecer as diferenças, né? Conhecer como é o homem, como conhecer e reconhecer, exatamente. Exatamente. E esse foi o objetivo, né, do mês dos namorados, que acabou terminando agora, porque eu não consegui fazer essa live antes. Mas eu espero que tenha ajudado bastante vocês. As outras lives estão gravadas, quem está chegando agora estão aqui no IGTV e também estão lá no YouTube, né? São lives excelentes, assim, com convidados muito especiais, justamente para ajudar nesse relacionamento a dois de vocês. E assim, eu vejo as pessoas falando muito de discussão entre o casal, né? De desentendimento. E não precisa ser assim, né? A gente pode se entender. Claro que às vezes tem umas faíscas aqui, né? Mas é muito raro e é muito rápido, porque a gente consegue depois se resolver, né? Porque às vezes ele tá mais nervoso e aí ele me dá uma patada e eu falo, ô, peraí, né? Ou vice-versa, né? E a gente tem que saber entender o momento do outro também, né? O que eu falava pra vocês da caverna, eu acho que é muito importante a mulher entender que às vezes o homem precisa do espaço dele. Ele precisa se retirar no espaço dele e se resolver, né? E a gente tem que esperar. Se a gente souber esperar, depois ele volta, gente. Aí ele volta tão bonitinho, né? Volta bem amoroso. Cheio de amor pra dar. Né? Cheio de amor pra dar, né? A gente tem que saber lidar com eles, entendeu? E aí se a gente ficar emburrada, ele tá chato. Que horror, esse homem que não fala, que não sei o quê. Se a gente ficar assim, a gente se embirrar, quando ele quiser voltar, né? Porque outra coisa que o autor fala também no livro, né? É que as mulheres são como ondas e os homens são como elástico, né? A gente tem os nossos momentos, mas a gente fica mais ou menos constante no relacionamento. O homem é como elástico. Você estica, 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 chega um momento que ele... Ui, peraí, tô me entregando demais, né? Eu tô me perdendo demais. Aí ele precisa voltar para si mesmo, peraí, deixa eu me encontrar, deixa eu resolver meu problema aqui. E aí depois ele volta cheio de amor para dar. Aí se a gente não tiver aberta para receber, aí coitado, ele se frustra e a gente também. Aí começa aquela briguinha, aquela e pronto, acabou, né? E por isso eu vejo que muitos relacionamentos vão por água abaixo e aí começa um outro relacionamento. É tudo lindo, né? Depois vai o outro por água abaixo também, né? Tantas pessoas que acabam procurando o parceiro ideal e às vezes o parceiro ideal tá na tua frente. O parceiro ideal é aquele com que você se casou. Ou aquela pessoa que você tá noiva, que tá namorando. E você não consegue enxergar isso porque você não tá reconhecendo suas diferenças, né? Exatamente. Então, gente, é isso. A live eu espero que fique gravada, porque às vezes o Instagram dá uns bugs meio malucos, né? Se ficar gravada, vai ficar aqui no IGTV e vai ficar também no canal do YouTube, para que vocês possam rever se quiserem, mandar pro marido, pro namorado, pra namorada, pra mulher, né? Ou para algum casal de amigos que vocês vejam que precisam disso, que pode ajudar eles. Perdão, comentem também embaixo do vídeo o que vocês acharam, se vocês querem mais temas assim, se vocês querem mais live com o Ivo. que tema vocês gostariam que o Ivo também falasse junto comigo, né? Porque assim, como a Joyce falou, né? É uma maneira diferente que ele tem de explicar, né? Porque ele tem uma maneira diferente de pensar e ele tem uma didática. Eu falei pra ele já várias vezes, ele não acredita em mim, mas vocês estão aí comprovando. Ele tem o dom de ensinar, né? Ele nasceu pra ensinar. Ele fala as coisas, assim, pode ser a coisa mais idiota do mundo, e você fala, né? É que então... você me ama, então tudo que eu falo é bonitinho. Ele acha que é só porque eu amo ele, gente. Não é não, né? Ele não explicou bonitinho, direitinho. Tudo que eu faço é bonitinho. Tudo lindinho, ele ficou vermelho, que lindo. Eu adoro quando ele fica vermelho, gente.
Que bom, Karina! Que bom! A Karina esteve junto comigo em Brasília. Bom, então é isso, gente. Vou encerrar. Esperando que o Instagram deixe gravado. Oi, Vivi! A Vivi é minha amiga lá do Rio. Então, gente, boa noite pra vocês. Boa noite, Verônica. Boa noite, Karina. Boa noite, todo mundo. Obrigada pela participação. Não deixem de comentar embaixo do vídeo quais são os temas que vocês gostariam que a gente falasse um pouco mais de relacionamento a dois, ou até mesmo isso, né, de autoconhecimento que possa ajudar no relacionamento a dois. Que aí eu já monto o esquema das lives, ou eu sozinha, ou nós dois juntos, de acordo com os temas que vocês queiram, tá bom? Obrigada, Vivi.